Olá, você que nos acompanha neste programa semanal Quem Somos Nós? Estamos sempre juntos para conhecer um pouco mais todos aqueles que fazem essa grande e bela instituição, que é o Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Como você já sabe, sem convidados não tem Quem Somos Nós. Nós sempre dependemos dos nossos queridos convidados que vêm aqui conversar conosco e falar sobre assuntos importantes para o nosso conhecimento e para ampliar essa grande família que formamos. Hoje nós temos um convidado muito especial, como todos são muito especiais, mas tem alguns que são um pouquinho mais. A Vanessinha, tudo bem, Vanessa? Olá, estamos juntos. Dona Vandeli. E ela vai apresentar para vocês o convidado de hoje. Isso mesmo, hoje nós estamos recebendo aqui no Quem Somos Nós, ele que é administrador, também escritor, comunicador do programa Revolução Espírita pela Rede Boa Nova de Rádio e também o Livre Pensamento pela Rede Boa Nova de Rádio e TV Mundo Maior. Se você acompanha a nossa programação, já sabe de quem nós estamos falando, não é mesmo? Paulo Henrique de Figueiredo, tudo bom? Tudo bem, Vanessa. Olá, Vandeli. Olá, amigos que estão nos acompanhando. Muito obrigado por me oferecer esse convite. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. E hoje a gente vai falar nada mais, nada menos do que Allan Kardec, né? É verdade. Nós pensamos em fazer alguns programas falando sobre educação. E nada mais justo, né, Vanessa e Paulo, de começar com o nosso pedagogo, nosso educador, modelo, né, da doutrina espírita, que é o mestre de Lyon, nosso querido Allan Kardec. E a gente queria começar, Paulo, sempre acompanho você no rádio e na TV Mundo Maior, e você contextualiza muito as coisas, e eu gosto muito disso. Então, a gente vai começar do começo. Como era a educação de uma criança europeia no tempo de Allan Kardec? Olha, a pergunta realmente é muito importante, porque o contexto da educação no século XIX traz uma correlação bastante importante, profunda com o Espiritismo, né? Porque o Espiritismo é uma proposta de educação, mas ela vem renovar a proposta de educação que era utilizada no século XIX e ainda permanece. Então, a Kardec, no contexto histórico da sua vida, ele foi educado por Pestalozzi, né? E por ter sido educado por Pestalozzi, numa proposta completamente diferente da que ocorria até então na França, esse fato mudou os rumos da biografia do professor Rivail, que depois adotaria o nome de Allan Kardec, né? Então essa questão é crucial. Em resumo, a educação era absurdamente autoritária, controlada pelos jesuítas, né? E a ideia era de que o corpo carregado do pecado original, né, ele leva a alma que está ligada àquele corpo, tende ao erro, tende ao pecado. No uso da liberdade, tende ao erro. Esse é o dogma. E a partir desse dogma, a imaginação deles era a seguinte: a criança, se deixada por si mesma, ela vai para o mal. Então, ela tinha que ser castigada. Então, o castigo não é como a gente imagina hoje, que a criança seria castigada porque cometeu um erro. Não, o castigo era o instrumento de domar a criança. Então, essa é a visão que a gente tem que ter de como a educação era conduzida antes de surgirem as ideias de liberdade nas quais o Espiritismo está inserido. Existem alguns documentos sobre essa fase de vida de Allan Kardec? Então, até então, a infância, juventude de Kardec, elas eram absolutamente desconhecidas nas biografias por um pequeno erro que foi cometido logo no início, que foi considerar que, em virtude do documento de nascimento de Kardec indicar que ele nasceu em Lyon, imaginaram que a família vivia em Lyon. E essa informação era falsa. Então, quando se procurava a infância dele em Lyon, não se achava nada. E ninguém desconfiou que ele não tenha vivido em Lyon. Apesar que, na Revista Espírita, um padre acusa de ter conhecido Kardec na infância e disse, ele era de uma família muito rica, que esbanjava em Lyon. E a resposta de Kardec foi, olha, essa informação é absurda porque eu nunca morei em Lyon. Então a gente tinha já essa pista. E com profundidade na busca dos documentos, hoje nós sabemos que ele viveu em Bourg-en-Bresse,
né, em outro departamento que não o de Lyon, e ele viveu numa mansão rural, né, uma infância muito rica, assim, no sentido de cultura, de contato com a natureza, de informação, de acesso, numa cidade turística e também marcada por ter nascido naquela cidade várias pessoas muito inteligentes que tornaram-se proeminentes nas ciências. Né? Tanto que essa cidade tem um grupo de estudos de ciências que, quando adulto, Kardec fez parte do grupo de cientistas da sua cidade natal. Essa história é muito interessante. Como que é mesmo o nome da cidade? Chama-se Bourg-en-Bresse. Fica próximo de algum local que a gente conheça um pouco mais de nome assim? É que essa cidade, ela é a capital de um departamento que chama Ain. Escreve A-I-N. Né? Aqui a gente chama estado, né? É como se fosse um estado. E essa cidade é a capital. Os avós moravam numa aldeia próxima a essa cidade, que chamava Saint-Denis-le-Bourg. Então era uma aldeia de poucos habitantes. Nessa aldeia é onde ficava a mansão. Quando o pai de Kardec morreu e o avô também tinha sido guilhotinado, né? Então a mãe de Kardec vai com ele para essa casa que era da avó. Então ele foi criado por mulheres, né? Numa época que não era comum você ter mulheres conduzindo a família. Raro acontecer isso. Então ele foi criado pela avó e pela mãe. Né? E é muito interessante saber que durante a infância chegou em algum momento em que aquela cidade foi invadida pelos estrangeiros. Como as pessoas daquela cidade eram muito destemidas, elas lutaram contra os estrangeiros. E aí os estrangeiros, então, saquearam a cidade. Foi nesse exato momento que a mãe de Kardec pegou ele e levou para Yverdon, na Suíça. Interessante, né, dona Vanderlei? É interessante. Yverdon era onde ficava a escola de Pestalozzi. Isso. Então, foi justamente quando ocorreu a invasão e a cidade foi atacada que ela levou ele para lá. Mas foi crucial isso, porque a educação na França era uma educação que inicialmente era baseada nos preceitos da igreja e depois se tornou uma educação materialista, justamente no período que ele estava sendo educado por Pestalozzi. E seria assim, todas as crianças tinham acesso? Acho que não, a maioria era educada mais em casa, com a família. Eles estavam numa região que quem ia buscar aquela cidade tinha uma boa educação, tinha um bom colégio. Que ótimo. Na Suíça, nesse colégio específico de Pestalozzi, você tinha um grupo de pessoas que pagavam pelo estudo, para possibilitar que alguns outros pudessem fazer de forma gratuita que não tivessem condições. Então a mãe de Kardec vendeu algumas propriedades para pagar toda a educação de Kardec. Né? E ele ficou tão entusiasmado com aquela educação pela liberdade de Pestalozzi que ele falou: eu vou me tornar um educador. Né? E ele se preparou para ser um diretor de escola. Ele escreveu livros, né, de colégio pelo método de Pestalozzi e voltou para a França com esse propósito. O interessante é que a mãe, que tinha uma condição de vida muito adequada, né, naquela casa que eles tinham, ela comprou o projeto de Kardec e eles foram direto para Paris, morar num apartamento para que ele pudesse desenvolver o seu projeto de educação. Que coisa linda, e a família também investiu o que eles tinham para que isso desse certo. Então, o Kardec, ele teve primeiro o apoio da mãe, até ele casar, ainda a mãe estava viva. E ele lembra com muito carinho da mãe, né? E depois a esposa, e depois as médiums. As mulheres de Kardec, olha só. As mulheres. E depois que Kardec morreu, mulheres como Berthe Fropo, a Rosen Dufault, a própria Amélie, ou seja, lutaram para manter viva a ideia de Kardec. A gente pode dizer que o espiritismo ele é absolutamente marcado pela participação forte, efetiva e necessária de várias mulheres. Não podia ser diferente, né, gente? Então, Paulo, a gente sabe que Kardec estudou na escola de Pestalozzi. Pestalozzi é um nome que a gente estuda, né, no curso de pedagogia. E conta um pouquinho do método de Pestalozzi que influenciou assim, todo o desenvolvimento do aluno tão famoso. E a gente pode dizer que a visão de Kardec relacionada ao espiritismo tem uma importância muito grande
essa educação que ele recebeu. Por quê? Para resumir, né, a educação, tanto a materialista quanto a da igreja, é como se fosse um condicionamento, equivalente ao que a gente faz com os animais. Para o animal, você dá uma recompensa ou um castigo e ele acaba repetindo aquela ação que você deseja. Né? E a educação que domestica, ela faz igual. Você faz a criança ficar quieta e obriga ela a repetir aquilo que se diz, ou dá recompensa, faz competição um contra o outro, sempre com o objetivo de fazer com que elas sejam repetidoras daquilo que está se dizendo. A proposta de Pestalozzi, que é a proposta espírita, é absolutamente inversa. Ela vai dizer o seguinte: o desenvolvimento próprio do ser humano é quando ele faz o uso da sua vontade no esforço de conquistar os seus valores. Então, há uma inversão teórica já do que é educação que vai influenciar no método. Porque é como se você deixasse que a criança ela vivencie a descoberta. A gente está cansado de saber um monte de assunto. Agora, se você deixar a criança tomar contato com aquelas questões e ela fazer as descobertas, por exemplo, é diferente você dizer, olha, isso aqui é um lago, isso aqui é um rio, isso aqui é a topografia, isso. Agora, leva a criança para perto de um lago e ela vai ver a água escorrendo e ela indo para o lugar mais baixo ali do vale. Ela mesma vai fazer, puxa, por isso que forma um lago. Então, essa dedução é muito importante. Ela vai começar a ver que floresce melhor em volta do lago. Mesmo. Então, ela vai dizer, nossa, as flores são mais vivas em volta do lago, então a água é importante. Ou seja, ela vai conseguir descobrir por si mesma. Verdade. Nós vamos para o intervalo, mas tem muito mais sobre Allan Kardec com o Paulo Henrique aqui no Quem Somos Nós. Nós voltamos em breve. Até já.